Bom dia, meu nome é Aline Riccione de Melos, sou professora do Cefet RJ, Unidade Maracanã. Assina comigo esse trabalho a professora Patrícia Lima, do Cefet Petrópolis. Então, o trabalho é o programa RRD Cefet, Integração pela Educação Ambiental Crítica, né? Então, inicialmente, precisamos entender o que é RRD, né? Redução de riscos de desastres. Então, é o conceito e a prática de mitigar riscos através de esforços sistemáticos para analisar e gerir os fatores causais das catástrofes, inclusive através da exposição reduzida aos perigos, redução da vulnerabilidade das pessoas e da propriedade, gestão sensata do terreno e do meio ambiente, melhor preparação para eventos adversos. E o que é o desastre? É uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que causa perdas humanas ou importantes perdas materiais, econômicas ou ambientais, que excedem capacidade da comunidade ou sociedade afetada de lidar com a situação utilizando seus próprios recursos, né? Então a gente tem uma equação aqui bem interessante, elas variam, mas essa equação é interessante de risco de desastres, aonde a gente tem a ameaça, que é o evento adverso, que pode ser um evento natural, como um deslizamento, uma inundação, ou um evento tecnológico, como uma explosão de uma usina nuclear, vezes a exposição, que é quanto eu estou exposto, se eu estou dentro de um raio onde eu vou ser atingido por aquele evento, né? Então, eu estou do lado de um rio, a inundação vai me atingir. Se eu estou no topo do morro, provavelmente não vai me atingir, então é mais difícil, próximo a zero. Vulnerabilidade é mais ou menos o contrário de resiliência, né? Então, quanto menos a pessoa sabe, mais ela se expõe ao risco, né? Quanto menos ela tem, mais difícil ela voltar à condição anterior, então mais vulnerável ela é. E a capacidade de resposta, né, que seria como a gente consegue lidar com aquele risco de desastres, né? A gente consegue lidar rapidamente, efetivamente, então isso vai ter menos efeitos a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, né? Então vejo que é uma multiplicação, muitas vezes a gente não consegue zerar a ameaça, principalmente em termos de eventos naturais, não vai chover, não. A gente não impede, a gente não cria chuva. Ainda não conseguimos fazer isso, né? Então, a gente vai tentar minimizar o risco de desastre, diminuindo exposição, vulnerabilidade e aumentando a capacidade de resposta. Nesse contexto, né, Marco de Sendai, né, que é 2015-2030, ele fala muito sobre a importância de aumentar a resiliência, que é justamente isso, diminuir vulnerabilidade, diminuir exposição, aumentar a capacidade de resposta, né? E ratifica a importância da educação. Então, a gente precisa incorporar esses conhecimentos na educação formal, não formal, em todos os níveis, e no treinamento profissional. E a nossa ideia como um programa que está numa escola, é atender o Marco de Sendai, né? Para a criação de uma sociedade mais sustentável, né? E qual a relação, né, do RRD, que é Educação para Redução de Risco a Desastres, é uma parcela do RRD, né, a parte não estrutural, mas especificamente de educação do RRD, e Educação Ambiental Crítica, né? Segundo o Matsu, eles têm valores muito similares, né? Então, são valores democráticos emancipatórios que buscam a transformação, a formação de grupos sociais que vão identificar, problematizar, agir para buscar soluções às questões ambientais, adoção de processos participativos reflexivos, formação de sociedades sustentáveis resilientes, fortalecimento do sentido de responsabilidade cidadã, né? Porque o que eu posso fazer, né, para mudar? A questão do pertencimento local, né? Então essa questão de agir localmente é importante, né? Então, portanto, a gente acredita que o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável, ele só existe se a gente pensar no RRD, né? Principalmente num momento, numa era de extremos, né? De extremo climático, onde os desastres estão sendo cada vez mais recorrentes. Não tem como pensar no desenvolvimento sustentável sem pensar na redução de risco a desastres. E a gente entende a crítica, né, a educação ambiental crítica, como uma forma de trabalhar com esse objetivo, né? Uma medida não estrutural, com foco na diminuição da vulnerabilidade e aumento da resiliência comunitária. E por que ele surge no Cefet, né? A gente tem 8 unidades em 7 municípios e eles são de forma recorrentemente atingidos por alagamentos, inundações e ou deslizamentos.
Pode ser, como nos casos que eu apresentei aqui, a própria unidade, né? Exemplo do Cefet Petrópolis, em 2022, onde perdemos grande parte da nossa biblioteca, perdemos nossas instalações elétricas com um custo enorme, com muito tempo nossos alunos sem aula para a gente conseguir se reconstruir, ou do lado direito, que é o Cefet Maracanã, alagado em 2016, né? Com um ônibus aqui embaixo parado na frente do Cefet, o pessoal entrando no Cefet, mesmo com o comporto, o Cefet alagava. Hoje a gente teve medidas que diminuiu muito isso, tá, gente? Mas ele alagava porque entrava pelo ralo e a gente era constantemente atingido. Hoje, a gente, por exemplo, o Cefet Maracanã não é alagado, muito difícil ser alagado. Mas ainda assim, as cidades que o Cefet se encontra aqui no estado do Rio de Janeiro passam por esses problemas, por esses desastres. E aí a gente tem um problema seríssimo, que é os nossos alunos ficam sem aula. Estou falando que hoje o Cefet Maracanã não é alagado, mas o entorno fica alagado, a gente não consegue entrar na CEI muitas vezes. Então, são problemas que nos motivam, né? Em 2022, antes desse acontecimento em Petrópolis, surge, né, uma rede chamada Rede Serra, que é para pensar, né, o que se vai fazer na região serrana. Eu fui chamada por uma outra professora para ir, para participar, mas a gente entendeu que a gente teria, né, lembra aquele que eu falei, pensar localmente, agir localmente? O meu local não é a Serra, o meu local é o Rio de Janeiro, o meu local é o Cefet. Então, vamos fazer um programa dentro do Cefet para pensar dentro do Cefet. Vamos sensibilizar, vamos capacitar, vamos trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, no sentido de buscar uma RRD. E dentro desse trabalho, a gente vai tentar analisar a nossa experiência através de uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, no estudo de caso único. Segundo Tilland, uma pesquisação, porque a gente já está fazendo coisas para mudar, porque é isso, a gente pesquisa enquanto faz nesse momento, né? Em 2022, a gente já participa da semana de extensão, com 2 mesas, uma presencial no Cefet Maracanã, percepção de risco de desastre no Cefet RJ, né, com a divulgação de um primeiro questionário que a gente passou na comunidade interna, para entender o que eles entendiam de risco, desastre, mudanças climáticas, uma segunda mesa redonda, remota para que a gente atingisse toda a comunidade, né? Projetos do Cefet, RJ para redução de risco de desastres, para a gente reconhecer potenciais parcerias e divulgar isso, e a gente conseguiu socializar nossos objetivos para a nossa comunidade interna e externa, tanto que em 23 a gente vai primeiro fazer uma reunião para pensar o que vai fazer, mas a gente já assina em abril um acordo de cooperação técnica com uma ONG GARD, que já vinha conversando com o Cefet Petrópolis, né? Então, aqui o evento que a gente teve no Cefet Petrópolis, com o pessoal do Cefet Maracanã, do Cefet Petrópolis, da ONG, cujo objetivo era produzir seminários e workshops sobre a RRD, né? Em 23, a gente ainda tem 2 mesas em parceria com essa ONG, né, que são um seminário de diálogos intersetoriais como resposta aos desafios da gestão de riscos de desastres, né, que ocorreu em junho de forma híbrida em Petrópolis, que era para pensar, né, sozinho o setor não consegue resolver o desastre, nem gerir, antes nem depois, não tem como. Então, trouxemos Ministério Público, alunos, setor privado, setor público, ONG, para falar e para a gente pensar o que pode ser feito. E como o debate, a gente acabou indo para o planejamento urbano, né? Isso gerou a segunda mesa, né, que ocorreu dia 27 de setembro no Cefet Maracanã, com a presença da professora Ana Paula, que trabalha com deslizamentos, né? O Shaolin, que é uma liderança comunitária da Rocinha, o Valdir, que é um geógrafo que atua na instituição pública do Estado, e também um representante de instituição privada que fez uma apresentação remota. Isso ocorreu de forma presencial no Cefet, mas de forma híbrida, né? Ou seja, foi transmitido também pela internet. E foi muito importante a gente teve uma atividade muito marcante, muito motivadora, a gente realmente conseguiu começar a fazer educação ambiental crítica por conta dessa questão da participação. Então, nesse evento, realmente nossos alunos se engajaram, tanto em pensar a mesa, quanto organizar toda a logística, né, como vai ser feito, como fazer questionários de participação, como chamar os colegas e incentivar que eles participassem, né. Na CPEX de 23, a gente teve uma mesa como ser um multiplicador de práticas educativas em RRD. Então, a professora Patrícia Matsu falou desde o CEMADEM, né, sobre a experiência dela, dessa necessidade de
de ter uma sistematização das escolas fazerem, né? O Tomás Dweck da UFRJ falou sobre a importância da sala de aula na produção de saberes, né? O coronel Wellington, né, da Defesa Civil de Maricá, falou sobre a necessidade do envolvimento participativo da comunidade, da autoproteção. Foi uma mesa muito interessante, né, com uma participação expressiva no Cefet Maracanã. E indo já para a conclusão, né, a gente entende que essas ações estão indo seguindo os princípios do Marco de Sendai, né, buscando a divulgação de conhecimento, e basicamente, infelizmente, até o momento a gente só conseguiu ações sistemáticas através da extensão. Falta uma sistematização disso, né, em todo o Cefet, mas como eu falei, são 8 unidades. No Cefet Maracanã, em outros Cefets, a gente tem desde o ensino médio técnico ao subsequente, a graduação, a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, é enorme. E como chegar a todos, né? Então, ir para o ensino são pontuais, eu faço isso, a professora Patrícia faz isso, mas sistematizar a gente ainda não conseguiu. A gente está tentando, nesse momento, né, aprovar para o fim do ano um PDI, um projeto de desenvolvimento institucional, aonde tenha o RRD, né? O RRD é importante ser colocado de forma institucional para que ele seja divulgado, né? E isso começa a fazer parte da extensão de forma mais geral, da pesquisa de forma mais geral, do ensino. Isso é muito importante. A gente conseguiu trazer múltiplos atores para os debates, mas felizmente, de forma inicial, a gente está conseguindo trazê-los para a construção das ações. Infelizmente, a participação discente é difícil, porque os nossos alunos, especialmente, estão sobrecarregados, eles têm muitas disciplinas no médio técnico, assim, são 17. Eu não sei como eles lidam com isso, mas eles têm 17 disciplinas, né? Às vezes, alguns têm 15, 12, mas são muitas. Então, eles têm dificuldade de participar de atividades extras, né? A crítica, ela pressupõe um engajamento, e eu vejo isso no meu pequeno grupinho que trabalha comigo, né? Mas a gente quer o engajamento de todos, a gente quer atingir mais, a gente não quer atingir só os meus 10 aluninhos, né? Então a gente está pensando, e isso é recorrente, né? Atividades mais dinâmicas para o pessoal do ensino médio, mais práticas para o pessoal da graduação, servidores, a gente está evoluindo, mas a gente está não conseguimos plenamente o que a gente queria, mas a gente está evoluindo nisso. Bom, eu fico por aqui, meu nome é Aline Melos, meu e-mail é aline.melos@cefet-rj.br. Sigam o nosso Instagram, @programa RRD-Cefet-RJ. Lá a gente põe nossas ações, nossas publicações, então nos sigam lá, eu agradeço muito por terem me assistido. Mais informações está no artigo. Muito obrigada.